Alguns quadrinhos são impactantes. A editora Darkseid mandou aqui para o canal Escuridão, do David Small. O que chamou a minha atenção não foi essa capa muito bacana com essa silhueta do protagonista. O que me chamou muita atenção foi o nome do autor, o David Small. Meu primeiro contato com o David Small foi com Cicatrizes, e foi um gibi que eu comprei bem baratinho numa promoção. Acho que eu paguei 10 ou 11 reais, e quando eu li Cicatrizes eu fiquei encantado com aquela história. E quando eu bati o olho no nome do David Small, eu falei assim, rapaz, não é possível, será que é ele mesmo? Aí eu fui dar uma olhada na estante e falei, cara, é o David Small do Cicatrizes. Então isso aqui deve ser uma história bem contada, deve ser a tal da história marcante. E de fato é uma história marcante, é uma história forte, é uma história onde a narrativa proposta pelo David Small é envolvente, e que você lê a história, você se envolve com a história conversa muito fortemente com você. E a minha ação foi, depois que eu terminei de ler de novo, justamente por quanto de tudo aquilo que o David Small propõe dentro dessa história. Aqui a gente vai conhecer o Russell. O Russell é um jovenzinho de 13 anos, e estamos no ano de 1950 dentro da narrativa, e o Russell passa por um momento muito chato na vida dele, porque a mãe dele acaba indo embora com o melhor amigo do pai dele. Então abandona o pai, abandona também o filho e vai embora com esse sujeito. Eles precisam então reconstruir a vida, e quando você tem que reconstruir a vida porque você está todo quebrado, é uma coisa muito mais difícil, né? Por quê? Porque uma coisa é você sair de um ponto e ir para o outro, vou recomeçar minha vida em tal lugar, mas eu estou bem aqui, eu só quero buscar novos ares. Outra coisa é você estar tudo quebrado e destruído por dentro, e falar assim, eu preciso sair daqui, eu preciso achar um ponto de equilíbrio de novo na minha vida para poder tocar a vida adiante. E é isso que o pai do Russell e ele acabam fazendo. Eles acabam indo na direção da casa de uma irmã do pai do Russell, e ali, que embora ele achasse que encontraria portas abertas, ele acaba encontrando são portas fechadas, e é muito complicado quando a própria família da gente fecha as portas para nós, né? Então ele acaba se desiludindo muito, né, com o elemento da família. Por quê? Porque a mãe o abandonou, a tia não quer saber deles lá, e eles vão caçar um canto para eles. Eles vão parar numa cidade pequenininha, e nessa cidade pequenininha o pai do Russell consegue emprego, e a partir disso a história começa a ser contada de como o Russell vive dentro daquela cidade, como ele vai conhecendo as pessoas e como essas pessoas vão afetar a vida dele de uma forma ou de outra. E o sofrimento do Russell não é pouco não. Por quê? Porque acontecerão coisas dentro da história que ele vai acabar vivenciando situações bastante amargas, bastante escuras, bastante pesadas na vida dele. Uma vez que é uma narrativa que vai falar justamente dessas decepções que nós sofremos na nossa vida, ou seja, decepções que nos provocam, decepções que vêm sobre nós por conta de determinadas atitudes que alguém teve em relação a gente e que nos machucou, nos feriu, nos fez mal, mas ao mesmo tempo também é uma história que fala daquilo que nós fazemos aos outros, porque o Russell também tem disso, né? Ele acaba em alguns momentos fazendo coisas que machucam, que ferem, que decepcionam os outros, e dessa vida crua, essa vida um tanto que assim realista que o David Small aqui propõe, vai colocar a gente diante de personagens que vão sendo retratados de uma forma bastante forte, bastante impactante, porque você vai ver o jovem que quer ajudar os outros, você vai ver um Russell com medo na maioria das vezes, ou ainda um Russell retraído, um Russell que em um momento ou outro que ele quer ajudar, que ele quer acertar as coisas, ele acaba fazendo outra coisa que piora a situação, e você vai ver amigos que ele acaba se relacionando, e que vai ter aquele cara, por exemplo, que pouco importa se o que ele está falando machuca ou não machuca os outros, se é ofensivo, se não é, se é bullying ou se não é, enfim, é o cara que solta as coisas da boca da forma com que bem entende, e ele não está nem aí para paçoca, porque por simplesmente o cara faz isso. E tem um outro amigo do Russell que, por sua vez, tenta ser um ponto de equilíbrio desse lado, assim, um tanto que sem filtro que esse
esse amigo tem, esse do meio procura ser uma coisa mais equilibrada nessa relação entre esses três amigos, e tem um outro jovem que o Russell conheceu primeiro, que vai passar por algumas circunstâncias bem complicadas, vai ser acusado de uma coisa que ele não fez, e vai ter um desdobramento isso na história muito pesado para o Russell, algo que quando você chega ali na página, você acaba ficando chocado, você acaba ficando impactado com a forma com que aquilo ali aconteceu, porque Escuridão é um quadrinho que relata justamente isso, essa dificuldade que muitas vezes a gente tem também de partilhar aquilo que há dentro de nós, e que a gente mantém no escuro do nosso ser, que a gente mantém lá na casinha de cachorro bem escondida lá no canto do nosso coração, porque se a gente abrir para os outros determinadas particularidades, determinadas questões que envolvem a nossa vida, talvez as pessoas não compreendam tão bem assim, e aí você acaba se decepcionando muito com a forma com que você pode ser tratado por conta daquilo que você abriu para o outro. E o Russell acaba dizendo em alguns momentos que esse é o problema de deixar as pessoas entrarem, né? Você acaba sendo machucado porque você deixou as pessoas entrarem na sua vida, e fica tão complicado. Então tem uns momentos que ele tenta se isolar, porque às vezes a gente também quer fazer isso, a gente quer se isolar de tudo, mas a gente vê que não dá para se isolar de tudo, a gente tem que estar com os outros, e a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio de vivência com o próximo, de poder viver de uma forma adequada, de uma forma equilibrada, de uma forma melhor. E quando a gente se sente abandonado sob muitos aspectos, a escuridão se torna maior ainda, e isso tudo acaba tornando esse quadrinho um quadrinho que fala da vida, que conversa sobre a vida, que é lindamente construída essa história, mas é uma história melancólica sobre muitos aspectos, é uma história doída sobre muitos aspectos, é uma história que tem aquela questão de como se fosse uma estrada, e nessa estrada é uma estrada toda acidentada, cheia de buracos, e em alguns momentos a estrada é boa, é como se você estivesse atravessando um lugar onde tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, e você tem momentos de descanso, momentos de refrigério, momentos onde seu coração dá uma repousada porque vem outra solapada logo ali adiante. E é assim a vida desse menino, é assim de certa forma a vida de todos nós. A gente tem esse caminho que muitas vezes é acidentado, e tem pontos de parada onde você recupera o fôlego, onde você tem uma sombra porque você vai para o sol escaldante daqui a pouco de novo, e o David Small consegue trabalhar isso muito bem. A arte do quadrinho não é o que você vai caracterizar de algo de bonito, de algo lindo, mas é algo que retrata muito bem o que ele quer mostrar com a história, e nesse caso a arte acaba sendo boa por causa disso, porque a forma com que ele desenha os fundos das páginas, a forma com que ele aplica inclusive as cores escuras, os contornos em volta dos personagens, alguns sombreamentos, ou ainda algumas coisas que marca a dor expressa na situação, na cena, é feito de uma forma muito competente pelo David Small. Ou seja, pode não ser aquela arte que você fala, nossa, que coisa de encher os olhos, mas é uma arte que conta bem a história proposta dentro do quadrinho. Então é aquele quadrinho que conversa com a vida, é aquele quadrinho que te põe a pensar, é aquele quadrinho que muitas vezes te põe também a refletir sobre a forma com que você está agindo, tanto em relação aos outros, e como também os outros às vezes estão agindo em relação a cada um de nós. Ou seja, é um quadrinho que retrata a vida sob muitos aspectos. E embora esteja contextualizado em 1950, ele é um quadrinho que conversa muito bem com o mundo moderno também que a gente vive. Enfim, que é uma leitura fantástica, é um quadrinho sensacional, e que, assim, eu fiquei bastante tocado com tudo que tem aqui, e mediante essas coisas todas e a qualidade dessa história, a Darkseid toma uma decisão muito, 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 muito inteligente de trazer esse quadrinho pra gente, e pelo que eu soube eles vão republicar Cicatrizes no ano que vem, e isso é uma coisa muito bacana, porque se você nunca leu Cicatrizes, leia, porque também é outro quadrinho sensacional, porque o David Small é muito bom naquilo que ele faz. Que nota que eu dou para esse quadrinho? Eu dou uma nota 10, e acho que vale muito, mas muito a pena
pena a leitura. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. E compre seus gibizinhos pelos links aí do canal, que vocês também ajudam muito. E se possível, torne-se membro do canal, que isso também é uma forma de apoiar e apoiar muito aqui o canal. Valeu pela força, pelo apoio de vocês. Eu vou ficando por aqui, logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.